Oi gente, tudo bem? Eu sou Isabela e esse é o PE, a correção do PE de vocês da primeira série, beleza? Então vamos lá, questão 1. No organismo, os quilomicrons são utilizados pelos tecidos adiposos, indo às células para depositarem colesterol e proteína. Depois da utilização metabólica, restam lipoproteínas, de densidades variadas, como as de baixa densidade VLDL, as de baixa densidade LDL e as de alta densidade HDL. Determine o colesterol bom e o colesterol ruim. Quais são as suas respectivas funções no organismo? Então vamos lá. Colesterol bom ou lipoproteína de alta densidade, HDL, tá? Qual é a função do HDL? O HDL vai retirar o colesterol da corrente sanguínea, tá? O colesterol que está circulando ali, e vai depositar no fígado para ser degradado. Então, por isso que a gente fala que é um colesterol bom, tá? Porque ele vai evitar que tenha o acúmulo dessa molécula dentro das suas veias e que eventualmente aconteça alguma coisa, ou entupimento delas, e isso pode ser muito ruim para você. Beleza? Então, o colesterol bom, ele vai retirar o colesterol da corrente sanguínea e levar para o fígado para degradação. LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, é o colesterol ruim. Por que é o colesterol ruim? Porque ele vai retirar esse colesterol do fígado e vai levar para os tecidos. E aí, quando ele está fazendo esse transporte do fígado para os tecidos, ele pode acabar se acumulando nas paredes dos vasos ou das artérias, e esse acúmulo pode gerar um entupimento e levando ao infarto, por exemplo, tá? Então, por isso que o LDL é um colesterol ruim, porque ele vai tirar o colesterol que estava ali guardadinho no fígado e vai levar de volta para a circulação. Beleza? Então, questão 2. Os hormônios são substâncias liberadas na corrente sanguínea por uma glândula, ou órgão que afetam a atividade de células ou de outro local. Em sua maioria, os hormônios são proteínas compostas de cadeias de aminoácidos de comprimento variável. Outros são esteroides, substâncias gordurosas derivadas do colesterol. Então, ele dá uma tabelinha para vocês com os hormônios, do lado ele pede a função no organismo. Então, o primeiro hormônio é a progesterona. Qual é a função da progesterona? Preparar o útero para a implantação do zigoto. E, além disso, ela consegue manter a gestação, tudo bem? Então, ela proporciona condições de que aquele zigoto ele venha a se desenvolver dentro do útero, tá? Então, testosterona. A testosterona ela garante as características secundárias para os homens, por exemplo. Então, tipo, crescimento de pelos, aumento de massa muscular, também maturação dos espermatozoides. Então, todas essas são características da testosterona. Ela também está relacionada com comportamento nos animais. Então, basicamente, são essas variações, essas diferenças morfológicas, digamos assim, que estão atreladas à testosterona. Estrogênio. O estrogênio está relacionado com a produção dos ovócitos, né? E com o ciclo ovariano. Como eu já comentei, a produção dos ovócitos e o ciclo ovariano tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá? Além de, claro, o ciclo menstrual, junto com a progesterona. Os glicocorticoides. Eles estão relacionados com o metabolismo dos carboidratos, gorduras e lipídios. E proteínas, desculpa, lipídios já tem gordura. Então, glicocorticoides, metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, beleza? Agora, os mineralocorticoides, eles controlam a reabsorção de sais minerais, ou seja, de eletrólitos, e com isso eles eles estabilizam o balanço tanto da quantidade de sais minerais quanto de água. Porque se você tem mais absorção desse tipo de eletrólito, você aumenta a quantidade de água também, tá? Então, ele faz esse balanço entre os níveis de eletrólitos e da água, beleza? Então, questão 3. As enzimas são substâncias orgânicas que, geralmente proteínas, e catalisam reações biológicas pouco espontâneas e muito lentas. Quais fatores que influenciam a atividade catalítica das enzimas? Então, a gente sabe que enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? E quais são os fatores que influenciam a atividade dessas enzimas? Como a gente sabe que as enzimas são proteínas e as proteínas elas sofrem com a ação de algumas coisas, alguns fatores levam à desnaturação dessas proteínas também, esses fatores que influenciam a atividade catalítica, ou seja, a atividade de funcionamento, que as enzimas servem para quê? Acelerar uma reação que, por exemplo, levaria 1 hora, vai levar, sei lá, segundos ou milésimos de segundos. Então, os fatores que vão influenciar nessa atividade, assim, de acelerar as reações, são o quê?
Primeira coisa, quantidade de substrato, tá? Então, se tem pouco substrato, a enzima vai ter dificuldade de atuar. Segunda coisa, temperatura. Geralmente, o aumento de temperatura leva a aumento da agitação das moléculas. E aí, esse aumento da agitação das moléculas é muito mais fácil para que essas reações aconteçam, tudo bem? Porque elas acabam se esbarrando, então essas reações ocorrem mais rápido. Por último, o pH, tudo bem? Então, dependendo, tem enzimas que têm um pH específico para atuação. Se o pH for muito ácido ou muito básico, depende muito da enzima. Então, esses são os fatores que levam à atividade catalítica. Claro que a gente também não pode descartar a desnaturação dessas proteínas ou enzimas, porque se você tem uma variação muito grande desses parâmetros, você acaba prejudicando a própria conformação dessa proteína. E aí você babou a sua reação, você prejudica totalmente a sua reação porque você perde a sua proteína. Beleza? Então vamos lá, questão 4. Além de serem macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular, tá? Então, mais uma vez, uma tabela, proteínas de um lado e do outro funções no organismo. Então, a primeira proteína que a gente tem são os anticorpos. Lembra? Quem são os anticorpos? Caso você sofra, por exemplo, um corte, você se cortou. E aí você tem entrada de corpos estranhos ou de alguma bactéria ali no seu cortezinho. O que vai acontecer? Essa bactéria, ela vai ser um antígeno, vai ser um corpo estranho a tudo que está no seu organismo. E aí, as suas células de defesa, ou mais especificamente seus linfócitos, vão produzir um anticorpo, tá? Esse anticorpo se liga nesse antígeno e aí você vai gerar no seu organismo uma reação para que você combata aquele corpo estranho que está ali, beleza? Então, os anticorpos, qual é a função do organismo? Ajudar na defesa contra corpos estranhos, tudo bem? Pode ser bactérias, vírus, alguma poeira, sujeira, tanto faz, tá? Então, actina e miosina, qual é a função delas? Elas estão completamente relacionadas com contração muscular, tá? Segunda, a gente tem dois hormônios aqui, mas dois hormônios que eles têm base proteica, então eles são constituídos de proteínas. Primeiro hormônio que a gente tem é a insulina. Qual é a função da insulina? Controlar a taxa de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, ela vai transportar a glicose da sua corrente sanguínea para as células e para os tecidos, tudo bem? Epinefrina. Epinefrina é o mesmo nome para a adrenalina. O que a adrenalina faz? É um hormônio que é produzido em situação de luta e fuga, que você precisa pensar rápido e sair daquela situação ali, tá? Então, a adrenalina também gera algumas modificações no seu corpo. Por exemplo, ela dilata as pupilas, ela acelera os batimentos cardíacos, aumenta a sua taxa de respiração. Tudo isso para você resolver aquele problema super rápido e sair dali, tá? Então, insulina e epinefrina são dois hormônios proteicos. Caseína. Caseína é uma proteína presente no leite, tá? Muita gente usa isso como suplemento para malhar. Por quê? Porque quando a gente fica muito tempo em jejum, a gente acaba quebrando algumas moléculas do nosso corpo. E a caseína, ela ajuda, na verdade, ela evita de que você tenha degradação muscular de proteínas que compõem o músculo. Então, a galera usa isso para manter a quantidade de músculo estável, para que não varie muito que ela não perca massa muscular, né, melhor dizendo. Por último, hemoglobina. A hemoglobina ela vai estar dentro das nossas hemácias e ela serve para quê? Ela também é uma proteína e ela vai carregar o nosso CO2 e o nosso oxigênio. Ela então vai ser importante para o transporte de gases dentro do nosso corpo, beleza? Então, questão 5. Sabemos que a síntese de proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada de um RNA. Por quê? O RNA que vai dar origem à nossa sequência de aminoácidos e, posteriormente, à nossa nova proteína, tá? Então, RNA que vai dar origem à nossa proteína. Continuando. Esse ácido nucleico, por sua vez, é sintetizado a partir de uma molécula de DNA. Então, a gente acessa a nossa informação que a gente quer ali no DNA, transforma em RNA e só depois desse RNA que vai virar proteína, tá? Que serviu como molde. Marque a alternativa que indica corretamente o nome das moléculas que completam os espaços. Então, a gente já viu que é RNA em DNA, letra A. Fechou?
Questão 6. Preencha adequadamente o quadro abaixo. Doença. Tuberculose. Qual é o agente etiológico, ou seja, quem que causa essa doença? Todas essas doenças aqui são causadas por bactérias. Então, o agente causador da tuberculose, eu vou até anotar aqui para vocês, é a Mycobacterium tuberculosis. Tá? E o que essa bactéria causa? Basicamente, a pessoa ela acaba emagrecendo bastante, tem aquela tosse clássica, né, de que você, se está com tosse por mais de 2 semanas, isso tem que ser investigado. Produção de muco, de catarro, obviamente, febres, cansaço, fadiga, tudo isso está relacionado à tuberculose, tá? Então, Mycobacterium tuberculosis que causa a tuberculose. A hanseníase, também uma Mycobacterium, só que nesse caso é Mycobacterium leprae. Tá? O que ela causa? Basicamente, você acaba tendo a perda da sensibilidade em algumas regiões da pele. Então, você vai apresentar vermelhidão ou também um embranquecimento de algumas regiões da sua pele. E nessas manchinhas que você acabar desenvolvendo, você também não vai sentir mais nada ali, nem temperatura, nem dor, nem nada. Porque as bactérias da lepra ou da hanseníase acabam procurando algumas células nervosas que estão relacionadas ali com a pele. Então, você acaba perdendo essa transmissão da sensibilidade ou de qualquer outro estímulo físico ali no seu corpo. Tudo bem? O tétano. O tétano, a gente tem a bactéria Clostridium. Clostridium tétano. Tá? E quais são os sintomas? Basicamente, você vai ter contrações musculares involuntárias, tá? E além disso, como você acaba mexendo com todos os músculos e a gente tem músculos fundamentais, tanto para a nossa respiração quanto circulação, nosso coração e tudo mais, você acaba prejudicando completamente a sua respiração, os seus batimentos cardíacos, desculpa. Então, essa bactéria é bem perigosa nesse sentido, tá? O botulismo também é um Clostridium, mesma coisa, só que um nomezinho diferente aqui. Foi? Então, esses são os 4 agentes etiológicos que a gente tem aqui. O botulismo é o Clostridium botulinum. O que ele causa? Paralisia muscular, tá? Então, no tétano, você tem contrações musculares involuntárias. Então, a pessoa, não está comandando ali e algumas musculaturas começam a se mexer, contrair de forma involuntária. No botulismo, você tem paralisia, então você não consegue, de alguma forma, mexer aquilo ali, tá? Essa paralisia é muito perigosa também, e também pode levar o indivíduo à morte por causa disso, tá? Então, vamos lá, questão 7. De acordo com os seus conhecimentos sobre bactérias, explique o porquê o tétano não é contraído com ferimentos superficiais, tá? O tétano, ele é adquirido, por exemplo, se você está andando em algum local e aí você pisa num prego enferrujado. Mas você só pode contrair o tétano se esse ferimento ele for profundo. Por quê? Porque a bactéria que causa o tétano, ela é uma bactéria anaeróbia restrita, ou seja, ela não consegue sobreviver na presença de oxigênio. Por quê? O oxigênio ele é muito oxidante, ele é perigoso. Então, ela não tem mecanismo para reverter isso. Esse oxigênio acaba prejudicando o metabolismo dela e ela não consegue crescer naquele meio ali. Então, por isso que o corte ou o machucado tem que ser profundo, porque ela não sobrevive de forma alguma na presença de oxigênio. Ela não consegue se multiplicar na presença de oxigênio. Beleza? Então, questão 8. Estima-se que 1/4 da população europeia nos meados do século XIX tenha morrido de tuberculose.
A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado um aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência de drogas usadas e à piora das condições sanitárias em muitos países. Letra A. Qual é o principal agente causador da tuberculose humana? É esse cara aqui, ó, que já falamos, tá? Então, o principal agente causador da tuberculose humana é esse cara aqui, tá? Então, letra B. Como essa doença é comumente transmitida? Então, a tuberculose ela vai ser transmitida pelo ar. De maneira geral, através das gotículas de saliva em locais que são muito fechados. Então, isso aumenta a chance da transmissão da tuberculose, beleza? Então, número 9. Os protozoários fazem parte do reino protista. São seres unicelulares, microscópicos, de vida aquática, geralmente heterotróficos, ou seja, que produzem próprio alimento. Qual característica é usada como item de classificação dos protozoários? Sua estrutura locomotora, tá? Então, os protozoários vão ser divididos em 4 filos, ciliados, flagelados, esporozoários e sarcodinos, e eles estão divididos de acordo com a sua estrutura locomotora, que a gente vai ver na questão 10. Então, questão 10. Preencha corretamente o quadro abaixo. Então, vamos lá. Os ciliados, eles apresentam locomoção por cílios, né? Geralmente tem 2 núcleos e são de vida livre, de maneira geral. Os sarcodinos, eles não têm forma definida, eles se locomovem através de pseudópodes, ou seja, dos falsos pés. Eles projetam a membrana plasmática deles e depois eles vêm com o resto da célula para conseguir se deslocar, tá? Além disso, eles são de vida livre e também são parasitas. Os flagelados, ou seja, tem um flagelo. O flagelo funciona como se fosse um chicote. Eles são, como por exemplo, a gente tem o Trypanosoma cruzi. Então, em grande maioria, a gente tem os flagelados parasitas, tá? O Trypanosoma cruzi é aquele que é transmitido pelo barbeiro, lembra que causa doença de Chagas. E a grande maioria desse grupo de flagelados são parasitas que causam algum problema para os mamíferos de forma geral. Os esporozoários. Todos eles são parasitas e eles não têm estrutura locomotora. Como que eles se dispersam? Eles formam esporos, ou seja, estruturas de resistência para serem carregadas pelo vento ou de outras maneiras, porque eles não têm nenhuma forma de locomoção, não tem pseudópodes, não tem cílios, não tem nada, tá? Então, eles são distribuídos de maneira geral através de uma forma, né, de esporos. A dispersão deles é por esporos. Um exemplo disso são os parasitas que causam a toxoplasmose. Então, o Toxoplasma gondii, né, que ele é um esporozoário, beleza? Gente, então é isso. Qualquer dúvida, procure a gente e esse é o pé de vocês, beleza?